Olá, irmãos, com grande alegria estamos aqui com a doutora Helena Poteschi, psicóloga, que está também em parceria aqui com a comunidade Vida Nova, fazendo os seus atendimentos. E hoje a gente convidou ela para dar alguns esclarecimentos, de como acontecem esses atendimentos, as terapias que aqui são realizadas, para que você possa saber um pouquinho mais e perceber da sua vida, na sua história, a importância de uma consulta, de um trabalho desse na sua vida, para que haja uma libertação interior. É isso, doutora? A gente chamaria mais tecnicamente de uma cura, Cura no sentido de que os nossos traumas causam feridas. E aí, diante da aplicação das técnicas, essas feridas vão cicatrizando. Então, quando você fala essa questão mais de libertação, entraria mais uma esfera espiritual, que a comunidade faz de uma forma belíssima e eu admiro, mas no processo terapêutico já acontece outros termos, assim, mas que também vão ajudar, obviamente, até no processo de uma libertação maior, com certeza, com uma consequência, com certeza. Isso, doutora. A senhora falou em cura de traumas, O que é exatamente a gente poder chamar de um trauma e como ele afeta a nossa vida, a nossa realidade hoje, a idade que a gente está hoje? Sim. Um trauma sempre é aquilo que você lembra e dói lembrar. Ou te causa raiva, ou ansiedade, angústia, suas mãos, E esse trauma, ele repercute, se é um trauma, ele repercute na nossa vida. Então, numa situação onde você ficou muito nervosa numa prova, alguma coisa assim, se isso foi traumatizante, por quê? Porque o professor te humilhou, te chamou de burro, de besta, diante de um chefe, você pode começar a suar as suas mãos, porque vai ativar dentro de você essa menina ou esse menino interior que se sente um burro, que se sente humilhado. Então, é preciso que o cérebro, ao ser estimulado, que é uma das premissas do EMDR, que é a abordagem principal que eu atuo, não que eu só use o EMDR, mas vai estimular essa parte do cérebro que fica como que travada e não entende que hoje eu não sou mais aquele menininho, aquela menininha. Hoje eu já sou uma pessoa adulta e posso me defender desse chefe, caso ele me acuse, caso me chame de burro, eu vou precisar entrar com processo, Porque isso é um abuso moral diante de uma situação. Então, eu aprendo que eu não sou mais aquela criança indefesa. Isso é apenas um exemplo. Mas, então, o cérebro compreende que é uma mentira pensar que eu continuo sendo esse burro ou que eu continuo sendo indefeso. E uma pessoa que passou por uma experiência traumática desse que a senhora falou, ou algum outro tipo, como é que isso pode afetar hoje, por exemplo, o processo de tomada de decisão, de tomar as rédeas da vida, vamos dizer assim, Sim, perfeito, Paulo. Porque uma das reações frente a algo que nos marca é a gente travar, Então você congela diante de uma situação, você trava diante de uma situação. Esse travar, ele não é culpa nossa. Porque quando algo é muito pesado, é uma das reações, ele fala um pouquinho difícil agora, mas assim, é uma das reações do nosso cérebro mais primitivo, para não entrarmos em termos técnicos, mas o cérebro reptiliano, que às vezes o bicho, para se defender do animal que vai comer, ele se finge de morto, Então é isso que acontece, diante de algo muito grande, o cérebro congela como uma forma de defesa. E não é nossa culpa. E acontece que muitas vezes a pessoa se culpa. Por que eu não reagi? Por que eu não enfrentei? Por que eu não dei conta daquela situação? Ora, como que isso pode afetar na nossa vida? Inclusive na nossa missão, Então, eu estou diante de um público e aí aquele público pode me remeter àquela situação que aconteceu lá na infância, por exemplo, na juventude, Então, aí eu vejo aquele público e eu travo. Então, também com a aplicação das técnicas, esse cérebro vai aprendendo a ativar outros lados desse hemisfério, onde eu decido que, ao invés de travar, eu decido agir, eu decido enfrentar, eu decido mesmo que com medo. Ou vocês acham que eu não tenho medo quando eu subo no palco para dar uma palestra? Sempre eu tenho medo, Mas aí a gente decide enfrentar e não recuar e congelar. Então, assim, no campo profissional, você vai falando assim dessas coisas de congelar
passado por uma experiência assim e isso fazer com que ela fuja de algumas, até oportunidades boas que ela poderia ter profissionalmente, por achar incapaz, por qualquer coisa assim do tipo. Então ela fica sempre procurando aquilo que é mais simples, sendo que ela teria capacidade de ir ali adiante. Perfeito, né? Porque ali ela já, diante do que aconteceu, ela se julgou incapaz, ela pode ter se sentido indigna, não merecedora. São frases muito comuns quando a gente aborda os traumas. Então, não sou digna, não sou merecedora, sou inferior, sou menos, sou sujo, não presto. Então, diante disso, como é que eu vou me dar o direito de fazer uma bela de uma entrevista, uma ótima empresa, me dando essa oportunidade? Porque existe um juiz muito carrasco dentro de nós. Eu digo assim para os pacientes, quando eu localizo esse juiz dentro dos pacientes, eu digo, vamos exonerar esse juiz hoje, porque ele realmente nos sabota. Tinha um paciente, não lembro agora exatamente qual era o trauma, né? Mas era tão forte a autossabotagem dele, que assim, ele tinha acabado de fazer algo e ele derrubava o café sem querer. É um sem querer, querendo, como diria o Chaves, né? Então era absurdo, ele tinha algo, uma entrevista importante, ele ia chegar atrasado. E não é que ele queria chegar atrasado, mas é quase assim como uma consequência até do pneu que está meio careca e que daí fura, mas a culpa é dele, mas que coincidência é essa que o pneu furou, né? Mas, poxa, eu estava tão velho, então essas autossabotagens inconscientes, não liga o despertador e não vai chegar e vai se autossabotar. Então tem muito juiz que decide ser exonerado aí, com certeza. Então, assim, há como ter uma melhoria da autoimagem, da autovalorização, que a pessoa hoje, muitas vezes, como o senhor diz, né, se sente indigno. Então tem como a gente trabalhar isso. E precisa trabalhar isso, né? Um querido professor, ele dizia que se a gente pudesse resumir todos os problemas, né? Certo que eu acho que é exagero, mas se pudéssemos resumir todos os problemas teriam como raiz a baixa autoestima. Faz sentido, né? Não estou dizendo como uma verdade agora, mas de certa forma eu concordo com isso, porque se eu me conheço, e quando a gente fala de autoestima, não estamos falando só do cabelo do Paulo que está bonitinho, da roupa que está ajeitada, não é só o exterior, né? A autoestima envolve o pleno conhecimento de quem sou vindo de Deus, de quem sou na minha essência, de quem sou enquanto todos os dons que recebi na concepção. Então, quando a gente toma conhecimento de quem sou, apesar de tudo que tentaram fazer comigo, né? Na infância, nos traumas, né? Aí sim vem essa cura, porque a essência vence aquelas coisas que estavam me travando e me bloqueando. Desde que a gente é criança na escola, a gente tem aquela dinâmica de escreva 10 qualidades e 10 defeitos. Né? Então a gente escreve 2 qualidades e 50 defeitos. É mais fácil, vamos dizer assim. Né? Então, o processo dos traumas que a gente todo mundo carrega, né, desde o ventre, a gente vai sofrendo, o meio assim que a gente vai vivendo gera isso, né, familiar, social, mas eles podem fazer com que a gente bloqueie coisas positivas da nossa história e passe a ver tudo assim, às vezes com aquilo que foi ruim, aquilo parece que é sempre maior. Isso é assustador no cérebro, assustador. Para quem tem filhos adolescentes, aproveitem e assistam o desenho Divertidamente. Eu digo que quem fez o roteiro entende da neurociência do cérebro, porque lá mostra que diante de uma dor, de algo que está nos acontecendo, a gente enterra e bloqueia as memórias positivas. Eu mencionei Divertidamente só de uma forma que você possa visualizar isso, mas é isso que se descobriu, uma das descobertas do MDR é essa. Nós conseguimos bloquear áreas do cérebro e nós não lembramos do positivo. Então, se você tem uma imagem muito negativa do pai, você vai lembrar de tudo que é negativo desse pai. Mas você não vai lembrar do dia em que ele fez a casinha do cachorro para você, colocar o cachorro que ele te deu. Você não vai lembrar do dia que ele segurou a bicicleta para que você não caísse. Porque o cérebro magoado, ressentido, esconde, tem o poder de bloquear. Né? E quando nós falamos de bloqueio, chega a ser visível nas ressonâncias magnéticas mesmo. Né? Existe uma alteração no funcionamento do cérebro
onde a gente cria essas mágoas, esses ressentimentos, o que a gente chama de uma neurorede isolada do cérebro, onde todas as coisas ruins daquele pai fazem parte desse pacote, desse bloco. E quando eu lembro do meu pai, eu vou acionar o quê? Esse bloco das coisas negativas, enquanto isso, a outra parte do meu cérebro está bloqueada e eu, infelizmente, não lembro da verdade de quem é o pai. Porque ninguém é só ruim ou bom, nem seu pai, nem o meu, nem o pai do Paulo, né? Cada um tem o seu lado ruim, seus traumas, suas mazelas, mas com certeza ali também tem uma essência e que a gente precisa ver, precisa olhar para até conseguir dar o perdão necessário a esse pai, por exemplo, usando os nossos pais aí como um exemplo. Isso acontece de uma forma, vamos dizer, inconsciente, amolecido isso. É o nosso cérebro que faz essas escolhas, vamos dizer assim. Eu vou fazer uma ponderação. O seu comentário está correto. É uma forma meio que inconsciente, porque é um cérebro que está sendo ferido, né? Então, você rasgou aqui, quer dizer, vai sangrar, vai doer. Eu não quero rasgar aqui, não fui eu que arranhei, né? Foi o Pingo, o cachorrinho do Paulo. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando acontece o trauma, a gente toma uma decisão, Paulo. E um dos pontos de cura é descobrir que decisão que eu tomei, meio que consciente e inconsciente, né? Naquele momento em que aquilo me aconteceu. Então, por exemplo, diante da briga dos pais, eu posso decidir que eu não quero amar ninguém. Então a pessoa às vezes não vai se encontrar na vida afetiva, não vai ter namorado, não vai se encontrar como vocacionado, porque não tem a vocação de vocacionado, de religioso, religiosa, né? Porque a decisão dela, por exemplo, eu não vou amar ninguém, né? E curioso que vale a pena comentar é que diante de algo que acontece, duas pessoas, dois irmãos gêmeos, podem estar vendo a mesma situação acontecendo. Um pode tomar essa decisão de eu não vou amar, o outro pode tomar uma decisão do tipo, eu vou dar um jeito de fazer esses dois pararem de brigar agora. Mamãe, pede desculpa pro papai, né? Então, existe uma decisão. Então, uma parte nossa decidiu sofrer diante daquilo ou reagir diante daquilo, né? Falando de coisas não tão graves, diferente de um abuso sexual, por exemplo, um estudo, que todo mundo ali não tem uma decisão, todos ali vão ser vítimas de um abuso, por exemplo. Né? Então, esses são assuntos bem mais delicados, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, nos nossos dias, né, na sociedade que a gente vive hoje, tão perturbada, tão sensualizada, né, isso se torna muito quase, o mundo vai quase normalizando essa realidade, né, de meninas e meninos serem abusados e tal. Hoje a gente vê até pedófilos exigindo direitos, né? Então, como uma pessoa que teve isso, alguém que passou por uma situação de abuso, ela pode também, vamos dizer assim, bloquear essa realidade e não lembrar que teve, se foi uma idade mais jovem, assim? Sim. É muito comum, né? Quanto mais pequena é a criança, mais a possibilidade ela tem de bloquear aquilo. E por que o bloqueio, que a gente percebe, né? Um dos porquês desse bloqueio é porque ela, naquele momento, tem um eu profundo, vamos chamar de eu neurológico, nossa essência, né? Se formos olhar, talvez a nossa alma, se formos para a parte mais teológica, não vou entrar nesse mérito, talvez esteja até errando os termos aqui, mas nesse nosso eu mais profundo, aquela criança sabia que tinha alguma coisa errada naquela situação. Lembrando que a maioria dos casos de abuso sexual são com pessoas que a criança gosta muito. Pai, avós, tio, padrinhos, catequista, enfim, né? Então, como aquela pessoa tem uma figura positiva para mim, mas algo dentro de mim diz que aquilo é errado, e às vezes eles vêm com ofertas de chocolate, uma brincadeira e tudo mais, né? No final, essa criança se sente culpada. Então, ela sabe na essência que aquilo não é uma boa brincadeira, mas ela é só uma criança, ela não sabe como se defender diante disso. E aí, consequentemente, infelizmente e erroneamente, ela pensa que ela é culpada, então ela bloqueia. Então, essa é um dos pontos que pode fazer com que ela bloqueie.
E o outro ponto é porque é tão pesado, é tão grande aquilo, que ela não consegue admitir que, por exemplo, um pai poderia estar abusando da própria filha embaixo do edredom enquanto eles estavam rezando o terço e a mãe do lado, né? Então, assim, a criança não sabia o que aquilo significava, era muito pequenininha, era um caso real, né? Uma paciente minha, ela não sabia. Então, quando ela cresce e entende a gravidade daquilo, o pai abusando, rezando o terço, é tão grande isso que eu prefiro negar para o meu próprio cérebro e bloquear aquilo, né? E acaba depois indo na fase adulta ou no processo de terapia. E alguém que teve essa experiência e bloqueou, né? Ou alguém que não teve esse bloqueio, mas tem isso guardado com as 7 chaves, né? Que até às vezes nem para um sacerdote teve coragem de expor. Como é que isso vai influenciar, por exemplo, nos relacionamentos adultos? Infelizmente é aquilo que a gente coloca, aquela coisa que me marca vai afetar a minha vida no presente. Se é um trauma, vai afetar. Se deixou de ser um trauma, se está no passado, isso nem me incomoda mais, não vai afetar. Mas veja, tudo que ela pensou a respeito dos homens, né? Então essa mulher, quando casa, quando esse marido a toca, vocês acham que ela vai sentir o prazer, que ela vai se abrir para a relação de amor conjugal com esse esposo? Não. Obviamente ela vai bloquear, ela pode começar a sentir nojo do marido, né? Pode ter um surto no ato sexual, ela pode começar a gritar, chutar, porque como aquela criança tadinha não conseguiu reagir porque era muito pequena, agora ela pode se tornar agressiva com o marido. E coitado desse marido, né? Ele não tem nada a ver com aquele homem. Só que o cérebro doente, como eu explicava, ele não vê que aquele homem não é o pai. Então, a terapia desse desbloqueio do MDR, que vai, né, desbloqueando essas áreas que cristalizam, essa neurorede isolada, como eu chamo, né, vai fazendo com que o meu eu entenda com o meu corpo, com o meu psíquico, com a minha alma, que esse esposo é um esposo, talvez escolhido por Deus a dedo, que te ama, né, que quer você pro resto da tua vida, que te ama, mesmo você estando em TPM, né? Então não quer te usar. Então isso tudo o cérebro então desbloqueado consegue ver então a verdade. Mas assim, pegando o gancho da conversa, isso também pode acontecer no masculino. Sim. Porque a gente tende sempre a dizer assim, que a mulher que tem mais aqueles traumas, né? Mas o homem também pode ter essas mesmas reações, ter dificuldade de se aproximar de uma mulher, de se abrir ou de, sei lá, buscar um relacionamento mais profundo. Né? Sim, com certeza. E realmente aqui eu só estava dando um exemplo, né? Usando o exemplo de uma mulher versus o seu marido. Mas o homem também pode ter esses bloqueios, seja a partir de abuso sexual, né? Tanto meninos e meninas passam por abuso, seja a partir de brincadeiras homoeróticas com os primos, com os irmãos, com os vizinhos, onde eles se sentem sujos, indignos, né? E às vezes eles, eu já me veio um paciente que quando a esposa engravidou, ele não conseguia ir para o ato sexual com a esposa porque ele se sentia sujo, então ele não queria como que sujar, né? Macular aquela mulher grávida. Por essas brincadeiras homoeróticas com os primos. Isso. Então, as nossas experiências todas carregam uma história que podem ou não carregar traumas. Né? Tem que ser a história que a gente vai escrevendo para a nossa vida. Né? Doutora, a senhora falou algumas vezes em MDR, né? Para o pessoal que está entrando para já ir finalizando, né? O que é MDR? Que eu posso chamar de técnica que a senhora trabalha? Sim. O MDR foi descoberto por Francine Shapiro. Ela faleceu há poucos anos atrás nos Estados Unidos, uma norte-americana, pesquisadora, cientista, descobridora, né, do funcionamento dos nossos traumas, o funcionamento do cérebro. Ela descobriu, quando ela estava com um problema pessoal, caminhando no parque, enquanto ela caminhava, ela via que ela mexia rapidamente os olhos de um lado para o outro. Isso a intrigou porque quando ela terminou a caminhada, aquele problema que era grave, é como se tivesse ficado menos grave e ela tivesse uma luz de como resolver. E ela começou as pesquisas, colocando as pessoas traumatizadas diante das ressonâncias magnéticas, fazendo elas pensarem nos seus traumas. E
E ela começou a entender com uma equipe de pesquisadores como era esse funcionamento. E aí ela dizia, então agora mexe teu olho de um lado para o outro, né? E ela via que aquele cérebro tudo ativado ia acalmando. E a parte bloqueada, onde não havia sinapse, começava a funcionar. Então é como uma cura, por isso que a gente chama de uma cura, uma cicatrização. A minha parte que sente se comunica com a minha parte que pensa e cicatriza a minha ferida. E eles entenderam que esse cérebro sendo estimulado, tanto visualmente, hoje nós usamos estímulos auditivos, táteis, né? Então, enquanto eu estou abordando a dor do meu paciente, seguindo todo o protocolo internacional, o que ele pensa, o que ele sente, onde ele sente isso no corpo, então todo um protocolo, onde você entra nessa dor do teu paciente e aí inicia o estímulo cerebral. E aí essa cura vai acontecendo, né? Ela diz assim de uma forma muito humilde, eu não inventei nada, eu só descobri uma coisa que já existia, né? Então, claro, esse Deus que criou esse cérebro, ela só descobriu como ajudar nesse processo de cura, como é a cura de um corte, né? Se eu souber limpar esse corte, ele não vai infeccionar, portanto não vai me gerar consequências depois, né? Então, a mesma coisa, uma ferida no cérebro, uma vez estimulado, não vai infeccionar. Aliás, uma dica, Paulo, encerrando assim, até há muito poucos anos atrás, se dizia que, digamos, você passou um acidente de carro ou algo assim, né? Então você está tendo sonhos, flashbacks, não consegue dormir direito, e que isso seria normal até os 40 dias, né? Porque o cérebro está processando aquele acidente que aconteceu. E aí, se aquilo continuar, depois de 40 dias, se busca ajuda para TEPT, crise de ansiedade, sei lá o quê, né? Num congresso internacional isso já foi boicotado. Quando aconteceu alguma coisa, não espera cristalizar. Porque ficar cristalizando aquele trauma em 40 dias, não. Eu já posso, o mais breve possível, buscar uma sessão de MDR para aquilo não cristalizar. Isso aconteceu pessoalmente comigo. Um acidente, graças a Deus, não foi nada grave. E eu gosto muito de dirigir. E eu estava com, sabe quando você está muito atenta, né? Você está com medo de bater de novo. Aí eu esperei uma semana, já marquei com uma colega, porque a técnica não é auto-aplicável, né? Já marquei com uma colega, ela fez uma sessão, pronto, já voltei ao meu prazer de dirigir. Nem quis esperar 40 dias ali com medo para que ele não se cristalizasse, né? Então pode ser muito rápido o processamento. Uma coisa puxa a outra, vamos lá rapidamente. A senhora falou em crise de ansiedade. Isso, infelizmente, parece uma pandemia, né? Que principalmente veio depois da pandemia, aumentou o mundo, né? Força, né? As crises de ansiedade, elas podem ter ligação com algum tipo de trauma também ou não? Pode, embora a maioria das crises de ansiedade que a gente vê atualmente são as crises de tanto trabalho, a gente fica nesse ativismo louco, não investe no descanso, no lazer, na espiritualidade, sobrecarrega o cérebro e o cérebro surta, né? Então o que é uma crise de ansiedade? O cérebro está dizendo, eu não estou aguentando, eu estou pedindo socorro. E veja, Deus criou esse cérebro para a gente passar pelas situações mais adversas possíveis, mesmo uma guerra, né? A pessoa fica acordada 5 noites se precisar. Por quê? Porque no momento que a gente precisar, no momento grave, o cérebro começa a liberar adrenalinas, endorfinas, para aquela dor não estar doendo tanto, daquele machucado, para sobrevivência. Então, só que quando a gente está esgotando, o cérebro entende que você está em nível sobrevivência e começa a jogar adrenalina, daí vai dar taquicardia e etc. Então, é isso que eu tenho visto na prática. Agora, é claro, se eu passei por um medo de dirigir, se talvez eu não tivesse buscado ajuda, eu poderia começar a ter crise de ansiedade no volante. Entende a diferença? Então, sim, né? Mas o que a gente vê no macro é muito mais essa loucura da nossa sociedade. Então, a doutora Adriana Poteschi, que ela tem um consultório em Curitiba, né? Ela trabalha em Curitiba, mas nós estamos tendo a alegria, a graça, né, dizer assim, de poder ter eu chamo aqui o pessoal de uma extensão do consultório, né? A doutora está atendendo aqui em Jaraguá do Sul, aqui na comunidade Vida Nova. Então, se você tem interesse de conhecer melhor ou de fazer aí uma consulta para trazer, né, as dificuldades que você vem sentindo e perceber o que pode ser feito, vamos dizer assim, que tipo
de cuidado pode ser dado para os sentimentos que estão lá, né, no coração, que às vezes a gente tem até medo de mexer nele, mas é preciso, né, é necessário. Então você pode vir aqui na comunidade, que a doutora vai atender aqui às sextas-feiras, estamos de forma quinzenal, né, nos atendimentos, então que você possa vir para o atendimento, é só entrar em contato com a gente aqui na comunidade Vida Nova e poder então agendar, né, doutora? Isso mesmo. Também, caso você não possa estar presencial em Curitiba ou aqui, também é possível a aplicação das técnicas de forma online, mas é sempre bom estar aqui com vocês. Tá certo, então. Doutora, agradeço o tempo que a senhora dedicou para a gente poder esclarecer algumas coisas. Estamos aqui à disposição para o agendamento, a doutora também está aqui à disposição para atendimento. É só vir aqui conversar conosco, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a senhora doutora. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais, gente. Deus os abençoe.